Bom dia. Bom dia. A paz do Mestre Jesus permaneça com todos. Uma manhã de tantas bênçãos, tanta alegria. Tem a introspecção, mas tem o contentamento, a alegria de saber da mensagem que nós temos do Evangelho de Jesus, que é tão bem explicada pela doutrina espírita. Nos traz tantos elementos, tantas informações, tantos complementos. Hoje é um dia que no Brasil e em quase todos os países cristãos no mundo se comemora aí a lembrança dos mortos, ou não é bem comemorar, é celebrar, é reverenciar, é lembrar das pessoas que partiram. E isso vem de uma tradição muito antiga, e as pessoas incorporaram muito fortemente essa ideia, né? E hoje, quando a gente reflete na correria que a gente vive, nos problemas que a gente enfrenta no dia a dia, em que a gente muitas vezes não lembra das pessoas que partiram com tanta frequência, né? Aí a gente entende por que em algum momento da história as coisas são instituídas. Tem uma fase, quando a gente começa a descobrir a espiritualidade, a gente contesta tudo, né? Começa a falar, isso é tudo bobagem, tudo inútil. Mas olha, tudo que Deus permite, em algum momento, deve ter alguma utilidade, em algum momento na evolução do espírito. E para muitas pessoas, essa data ela acaba sendo um marco, um momento, para realmente parar, pensar mais, não é? Por isso que ela não é de todo desprovida do seu valor. Porque para muitas pessoas é um momento de uma reflexão mais demorada sobre os entes queridos que já partiram. Para outros talvez não seja mais necessário, porque conseguem lembrar com frequência das pessoas que partiram, conseguem manter aquele vínculo mental com elas, e isso é o que de fato importa. Um dia nós não vamos precisar de nenhuma data para nos lembrar de nada. Um dia a gente vai viver o Natal permanentemente, um dia a gente vai viver o Dia das Mães permanentemente, um dia a gente vai viver a lembrança dos entes queridos permanentemente, porque a gente vai estar num estado mental de equilíbrio, de paz interior tão profundo, que todas as convenções terrenas já não serão mais necessárias. Mas esse um dia é lá, quando nós formos espíritos bem mais adiantados do que nós somos hoje. Talvez algumas pessoas hoje já estão vivendo isso e a gente nem sabe. Porque a gente olha pelas aparências, pelo invólucro aqui, material, pelo corpo, e a gente não conhece, às vezes, a grandeza de algumas pessoas que, às vezes, até fazem parte da nossa vida, né? Devem existir aí espíritos já bem adiantados, convivendo com a gente, e provavelmente aquelas pessoas que menos têm atenção, que às vezes falam que eles são simples demais, a gente chama até eles de simplórios, e na verdade não são. São já espíritos tão serenos, tão tranquilos, e a gente fica imaginando que um espírito elevado ele tem uma atitude assim que vai ser muito de destaque no meio, e nem sempre é assim, não é? Tem um caso lá que é sempre lembrado do Jorge, não é assim? Um espírito de grande elevação espiritual que estava vivendo uma condição tão humilde, e o Chico sabia disso, né? A grandeza daquele ser que estava ali passando por uma prova que a maioria desprezava. Bom, tudo isso é esse conhecimento maravilhoso que a doutrina espírita nos traz, que nos faz refletir, que nos faz pensar de uma forma muito grande sobre a vida. E o nosso tema de hoje é pensar se as nossas preces realmente atingem os nossos entes queridos. Será que comunica realmente? Será que se conecta? Será que a gente, quando lembra do nosso ente querido, a gente transmite a eles de fato o pensamento? Nós temos esse registro dessas informações pela literatura espírita, muito evidente, muito clara, que traz esses relatos. E essa é uma informação que começou lá naquelas primeiras investigações que Allan Kardec fez com os espíritos superiores, quando ele descobriu que aqueles fenômenos impressionantes do século XIX não eram fenômenos sem inteligência, eram fenômenos inteligentes. E aí Kardec reuniu todo esse estudo num livro que muitas vezes as pessoas esquecem de ler e consultar, mas que para nós é a base fundamental do Espiritismo.
todo estudo no Espiritismo começa pelo estudo do Livro dos Espíritos. E depois a gente vai para as outras obras. Então, abrindo esse livro grandioso que nos traz tantas reflexões, tantas alegrias e tantos enigmas, porque há questões profundas aqui que a gente ainda medita e estuda sobre elas, vamos lá nas questões iniciais aqui que tratam desse tema. Kardec perguntou para os espíritos assim, olha, na questão 320, guarda os números, para quando chegar em casa, fazer a leitura atenta, meditar sobre isso. Olha, os espíritos são sensíveis à lembrança que deles guardam os que lhe foram caros na terra? Ou seja, as pessoas que nós amamos quando partem, eles são sensíveis quando a gente lembra deles? Eles são tocados? E os espíritos disseram assim, olha, já nos cutucando aqui, nos fazendo pensar, muito mais do que podeis imaginar. Então, de fato, a lembrança que nós temos deles é muito importante. É necessária até para muitos deles. É como a gente aqui. E uma coisa que a gente nunca pode esquecer, que nós, quando morremos e perdemos o corpo, continuamos sendo gente. A gente chama de espírito para dizer que é uma gente, uma pessoa sem corpo. Mas tem necessidade de atenção, tem necessidade de carinho, tem necessidade de ser lembrado. A gente não é assim? A gente não fica triste quando pessoas que a gente ama não lembram da gente? Não dá aquela tristeza? Não é assim? Então, quando a gente morre é a mesma coisa, a gente continua sendo essa pessoa que a gente é. Né? A gente só deixou o corpo aqui, mas a gente continua sendo sensível à lembrança das pessoas. É como aquela mãe que às vezes os filhos não têm tempo de lembrar delas aqui. Nunca ligam, nunca vão visitá-la, porque a vida é muito corrida, porque a gente nunca tem tempo, porque a gente está muito absorvido por tudo, não é assim? Ou um pai, ou um avô, uma avó, ou um irmão mais velho, ou qualquer outra pessoa, que às vezes ela não pode nos procurar mais, mas que nós teríamos que procurá-los. Né? Ficam tristes por não ser lembrados, eles também. Por isso que os Espíritos disseram, ó, muito mais do que podeis imaginar. Então eles são muito sensíveis e precisamos lembrar deles sempre. E aí eles completaram a resposta de modo muito bonito assim, olha, se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Porque não é o que acontece com a gente aqui? Às vezes está tudo bem com a gente, mas quando alguém lembra da gente, a gente fica feliz. Não é assim? E aí eles disseram também, se são infelizes, serve-lhes de lenitivo. É um alívio para eles. Então nós precisamos lembrar desses entes queridos. Precisamos, no momento da nossa prece, lembrar deles, falando o nome mentalmente, pensando no carinho que nós temos por eles, não é assim? E aí não nos importa muito agora saber se eles estão felizes ou infelizes, para a gente não se amargurar com aquilo que a gente não pode resolver. Mas de qualquer forma, estando feliz ou infeliz, a prece que a gente fizer por eles vai melhorar o estado deles. Então nós precisamos sempre ter essa lembrança. Tem outras questões interessantes, mas eu não vou abordá-las aqui neste dia, mas vou pular algumas aqui para falar de novo aqui sobre esse tema. E agora lá na questão 323, que tem muito a ver com os costumes desse dia aqui, no dia 2 de novembro, dia de finados. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa, em sua intenção? E aí eles disseram assim, ó, a visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É, de fato, se você foi lá, é porque você está pensando nele. É uma demonstração. Que para algumas pessoas até é uma demonstração mais social, mais para o grupo, do que propriamente para ela ou para o espírito. Ou é porque é um hábito que se adquiriu de família. Né? Eu lembro, meu pai tinha esse hábito. Né? Durante a minha infância eu sempre lembro dele, um domingo retornando, ou num outro dia que era feriado, retornando do cemitério, porque ele tinha esse costume. Depois que ele envelheceu, ele deixou. Talvez ele compreendeu que já não era mais necessário ir lá.
Porque a lembrança daquelas pessoas que eu passei também a respeitar e venerar, eu que não as conheci como encarnado, por conta da lembrança tão afetuosa que ele tinha. Então eu tenho, por exemplo, uma imagem muito positiva da minha bisavó que eu não conheci, porque meu pai falava de um carinho tão grande dela, e ela certamente recebia essas vibrações amorosas quando ele falava desse carinho todo. Então a memória que nós temos dos nossos familiares é muito importante para eles, e ela é uma coisa que se transmite na família. E os nossos hábitos também. Às vezes nossos filhos vão reproduzir o nosso comportamento. Mas aí é necessário mesmo ir ao cemitério ou não? E aí os espíritos disseram assim, olha, já dissemos que é a prece que é o que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se for ditada pelo coração. Porque aí que entra o ponto mais importante. Não é proibido ir ao cemitério, não é desprovido de importância, mas a pergunta é, se uma prece que a gente faz com todo carinho em casa tem a mesma eficácia, e a gente sabe que eles não estão vivendo lá, né? Antigamente as pessoas até falavam que o cemitério era a mansão dos mortos, a última morada. Não, gente. Ali é um lugar em que se depositou algo sagrado durante a vida e que merece todo o respeito, porque o corpo ele é parte da natureza desse planeta. Precisamos devolver a esse ciclo incrível que é o ciclo dos elementos químicos no planeta. Né? Precisamos dar de volta ao planeta. O método varia, seja sepultando, seja cremando, que eu acho que é o único que é o mais inconveniente é um hábito que tem lá na Índia, né? De jogar os corpos no rio, porque aí lá cria um problema ambiental gravíssimo. Mas o método que se escolhe é pouco importante para o espírito, desde que respeitado algumas condições, certo? O mais importante é a lembrança que nós vamos ter dessas pessoas. Talvez lembrar de uma pessoa num lugar que marca para ela o fim da vida e ela não aceitou direito, trazê-los ali às vezes na nossa lembrança, porque às vezes o nosso sentimento é tão intenso que a gente de fato os atrai àquele lugar. Talvez seja um incômodo. Vocês já falaram com pessoas aqui que você cita um fato e ela fala, eu não quero nem lembrar disso. Nem fala para mim, eu não quero mais recordar disso. Para muitos desencarnados, talvez lembrar que ali estava o seu corpo, que talvez não foi tão bem cuidado, que talvez não foi tão bem utilizado. Talvez para eles não seja conveniente lembrar ali. Lembrá-los daquela materialidade que um dia eles estiveram. Para outros, talvez seja completamente indiferente. Então nós devemos sempre pensar assim, o que é o mais conveniente para nós e para esses que nós amamos? Talvez a prece em casa, talvez a prece aqui na casa espírita, ou se temos o hábito de ir à igreja, a prece na igreja, ou a prece num jardim bonito, num lugar que nos fala da grandiosidade da obra divina, num momento que nos evoca as lembranças assim mais amorosas que nós temos deles. Todos esses elementos são então positivos para nós devido à nossa limitação aos condicionamentos da vida terrena. Mas isso é sempre uma escolha individual, cada pessoa. Ninguém pode chegar para a gente e falar assim, você está errado em fazer isso. Porque a gente tem livre-arbítrio dado por Deus, né? E cada um deve fazer o que achar melhor, de acordo com o seu entendimento, compreendendo as leis divinas. Né? Mas hoje aqui, certamente, os familiares que nós lembrarmos hoje nesta reunião, certamente poderão estar aqui presentes, ou se não puderem vir, receberão as vibrações amorosas aqui. Então hoje é um momento em que a gente vai lembrar mais intensamente deles, mas vamos domingo que vem lembrar também, vamos aí na segunda-feira lembrar deles as nossas preces, vamos lembrar deles na terça, quarta, quinta, sempre pedindo pelo bem, pela paz que eles possam ter, porque a isso eles vão ser sempre sensíveis. Na questão 324, não, essa eu nem vou falar porque fala das homenagens, daquilo que fazem para as pessoas, e aí ele pergunta, né? Criar estátuas para homenagear pessoas, isso impacta para a vida deles no mundo espiritual? Se eles são vaidosos, eles vão ficar orgulhosos, olha, ergueram uma estátua para mim.
Agora, se eles já são evoluídos, adiantados, eles sabem que aquilo é uma demonstração de carinho, mas ela não é necessária para a felicidade de ninguém, né? Às vezes a gente tenta manter as lembranças dos familiares com os retratos em casa, né? Assim, é um recurso válido, né? Para a gente fixar a memória, depende de cada um ter essa lembrança afetuosa, não é? Mas ela também não é obrigatória. Porque tudo, gente, na vida do espírito é o pensamento. As coisas materiais são sempre o quê? Concentradores da nossa atenção. É isso. Eu olho ali a figura do Chico, eu lembro a pessoa doce, amorosa, um emissário de Jesus. É uma lembrança apenas, mas eu não preciso da imagem física no papel para lembrar. Assim como eu não preciso da imagem da minha mãe numa foto para lembrar dela. Não preciso da foto do meu pai, mas se eu quiser ter, tudo é uma questão pessoal, cada pessoa deve ver. O que a gente não pode ser é escravo da materialidade, não é? Achar que essas coisas são indispensáveis. Porque indispensável mesmo é só o pensamento, que é a força poderosa que nos guia, que nos conduz, que nos liga, que nos distancia, que nos desliga uns dos outros. E o pensamento, então, em prece, ele tem um valor extraordinário. E é por isso que Allan Kardec, na sua missão extraordinária de reunir os ensinamentos dos Espíritos, trouxe aqui no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, um modelo de prece por aqueles que amamos. Tem pessoas que falam hoje em dia, vou julgar, tá? Se acham muito espertos e falam que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra já ultrapassada, acham-se muito sabedores de espiritualidade. Eu acho que eu sou muito burro, porque toda vez eu descubro coisas novas aqui que me impressionam. Então, eu acho que eu não aprendi nada para estar nessa posição de falar que esse livro é repetitivo. Para mim nunca é. O Evangelho ele sempre me traz tanto o Evangelho segundo o Espiritismo, quanto os Evangelhos sinópticos, os apócrifos também trazem muitos elementos importantes. Todos eles trazem muitas informações. E essas preces aqui, tem gente que às vezes nem quer ler elas, porque fala, é só um modelo, eu não preciso seguir um modelo. Mas o que eu acho muito interessante das colocações que Kardec faz, é que ele nos traz então um modelo que não é para ser seguido à risca, mas se eu quiser fazer também eu posso ler com a intenção, pensando nessas palavras, mas eles são muito interessantes porque eles têm elementos que canalizam o nosso pensamento para aquilo que seria o mais elevado naquele momento ao fazer uma prece. Tem gente que vai fazer prece pelos entes queridos, aí começa. Ai, pai, eu estou com uma saudade de você imensa, eu não suporto mais a vida, está muito difícil, como eu queria ter você aqui, você sabia resolver tudo. Gente, prece é transmissão do pensamento. Vai que ele escuta essa prece e ele fica angustiado, não é assim? Ou você está todo dia enfrentando o problema e você começa a acionar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu marido, o tempo todo evocando eles nos seus momentos de aflição. E se eles não estiverem em condições de ajudar? Então a prece que a gente faz por eles é igual quando os nossos pais já são velhinhos e a gente liga para eles ou vai visitar e aí eles perguntam, tá tudo bem, filho? E você fala o quê? Sim, mãe, tá tudo bem. Ah, filho, eu estou sentindo na sua voz que não tá tudo bem. Aí você continua dizendo, tá tudo bem, mãe, fica tranquila, é um cansaço. Não é assim? Mas lá no coração eles sentem, os pais, as mães lembram da gente e sabem pela nossa voz, pela nossa presença, se a gente está bem ou não. Não é assim? Mas vamos poupá-los, né? A gente não faz isso aqui na Terra, ficar transferindo para eles as nossas dores, as nossas lutas, porque a gente sabe que os conselhos que eles poderiam ter dado, eles já deram, e que muitas vezes só vamos afligi-los porque eles já estão se sentindo mais vulneráveis nessa fase da vida, não é assim? Nosso ente querido, às vezes ele leva um tempo, que pode variar muito. Para uns pode ser rápido chegar ao mundo espiritual e se adaptar a tudo, para outros pode ser muito lento esse processo. Então ficar comunicando a eles os nossos problemas angustiadamente pode ser um elemento perturbador para eles.
Então, por isso que essa prece, ela nos traz elementos assim de reflexão muito grande e nos ajuda a pensar, né? Como vamos fazer a prece pelos nossos entes queridos? Olha, ele aqui inicialmente dirige a sua prece a Deus, certo? Dizendo, né? Acolhe favoravelmente, ó meu Deus de bondade, a prece que vos dirijo pelo Espírito da pessoa. É a gente pensar que, acima de tudo, gente, é sempre Deus que concede tudo. É sempre Deus que permite tudo. E tudo que a gente puder fazer, gente, é dentro dos limites que Deus nos deu. Sempre. Então, a nossa prece pode ser para um espírito superior? Pode. Mas ele também submete à vontade divina sempre. Então aqui já é a gente entender que a nossa prece pelo ente querido é um ato nosso de reconhecimento da divindade que está acima de tudo e que nós vamos pedir para que esse nosso ente querido esteja bem. E aí ele fala algumas coisas muito importantes, ó. Faze-lhe perceber as tuas luzes divinas e facilita-lhe o caminho da felicidade eterna. Vamos pedir a Deus pelo nosso ente querido, para que ele esteja bem. Não para que ele venha socorrer a gente aqui, né? Ó, permite que os bons espíritos levem até ele as minhas palavras e o meu pensamento. E tu, que eu tanto queria neste mundo, ouve a minha voz que te chama para te dar uma nova prova da minha afeição. É um diálogo isso aqui, que a gente não vai ouvir as respostas, mas a gente vai senti-las. Porque quando nós falamos isso, né, com a intenção, com o amor, com o afeto que nós temos, de falar do nosso amor por eles, eles vão se sentir amados naquele momento. Deus permitiu que fosses libertado antes de mim, e eu não poderia lamentá-lo sem demonstrar egoísmo, porque isso equivaleria a desejar que continuasse sujeito às penas e sofrimentos da vida. Esse momento, gente, é um ato de reconhecimento de que alguém que foi libertado da vida material, se eu quiser que ele continue aqui, eu estou pensando muito materialmente a vida. Eu estou querendo ele preso numa prova que ele já terminou. Nesse momento, ao afirmar isso, é a minha aceitação de que é um término para aquela missão, para aquela vida. E para ele é um conforto de saber que eu aceito as leis divinas. É difícil, não é fácil. Mas, à medida que a gente vai se conscientizando, a gente vai reconhecendo que é o que realmente deve ser. De que terminada uma prova, terminada uma experiência de muitas lutas, aquele ser merece a libertação. Ah, mas era tão jovem. Nós aprendemos na doutrina espírita que quanto mais longa é a prova do espírito, mais necessidade ele tinha das lutas, dos desafios. Quem desencarna jovem, geralmente tem algum merecimento a mais. Porque veio para cumprir muitas vezes uma missão final. Veio muitas vezes cumprir uma missão junto a nós. E eles aceitaram vir viver um curto período de tempo para ficar com a gente, nos dar o início de uma realização e depois partiram. E quando a gente lembra que eles estão vivos, são os seres integrais que nós amamos, é a mesma personalidade, é o mesmo espírito que era brincalhão, carinhoso. Quando a gente lembra e se conscientizou dessa verdade, as coisas tendem a se tornar mais suaves para nós. Porque aí o que vai fazer a gente sofrer é somente a saudade, somente a sensação de não podermos vê-los quando a gente quer, no momento que a gente quer. Mas ainda assim, com o tempo, e há pessoas que às vezes dizem, já nem sinto mais saudade, é porque passa a encontrá-los nesses momentos em que a gente adormece, nesses momentos que a gente sai temporariamente do corpo, quando o corpo está dormindo, e a gente vai e os encontra. E aí a gente volta com aquele sonho nítido. Eu encontrei a minha mãe, o meu filho, eu encontrei a minha esposa, o meu marido. O pessoal só não fala que encontrou a sogra, né? Mas eu quero encontrar a minha, porque eu gosto muito dela, ela é maravilhosa.
tive sorte nisso. Eu acho que ela também teve, porque a gente se gosta bastante. Mas então, gente, a gente sabe que encontrou esses entes queridos. Às vezes sonha com eles e depois nem lembra. Mas lá no íntimo a gente sabe, carrega essa certeza. E aí o que acontece? A gente acaba não sentindo o peso tão grande. Mas sabe por que a gente sente, às vezes, demorar dissipar isso? É porque às vezes a gente fica sempre assim, questionando a ordem divina da vida. A gente fica falando que talvez não precisasse ter sido assim, não deveria ter sido assim. E a gente fica relutando contra uma ordem natural. Por isso que é importante a gente pensar nesses temas antes de a gente passar pelas provas. É importante se conscientizar antes. Porque quando a prova vem, a gente já está preparado a reconhecer o que significa a partida de alguém. A gente já está amadurecido. Né? E tem pessoas até que se surpreendem de não ter o seu mundo desmoronado quando alguém tão querido partiu. Às vezes a pessoa até fica se questionando, poxa, eu não tinha afeto pela pessoa porque a minha vida não foi abalada. É porque às vezes a pessoa já tem tanta convicção dessa vida espiritual, para ela é tão sereno e há tanta certeza que não há momento de sofrimento. É como a certeza que a gente tem de que alguém sai de manhã para ir para o trabalho e à noite volta. Não é assim? A gente não se desespera porque sabe que vai reencontrar. Então a gente guarda essa certeza no íntimo de que nós um dia vamos revê-los ou já estamos revendo nesses momentos do sonho. Mas para isso, gente, é lógico que a gente tem que ter merecimento, né? Qual que é o merecimento para a gente encontrar os nossos entes queridos quando a gente dorme? É ter uma vida espiritual equilibrada. Não adianta eu estar sintonizado só com as coisas terrenas, baixas aqui da materialidade e achar que eu vou ser levado no mundo espiritual. Encho a cara todo dia. Os espíritos protetores não vão levar ninguém que está sempre alcoolizado para o mundo espiritual, gente. Entendeu? Brigo com todo mundo todo dia. Eu estou desequilibrado. Como que eu vou ser levado para visitar a minha mãe, para ver a minha vibração toda perturbada, porque eu estou o dia todo brigando, discutindo com as pessoas? Ou eu sou duro de coração. Acontece uma chacina como aquela no Rio de Janeiro e eu falo, bem feito, eu tinha que morrer. Gente, que merecimento eu tenho de consolação se eu sou tão duro de coração com pessoas tão infelizes? Porque todos ali, viu, gente? Todo mundo. Quem morreu, quem matou, quem mandou, quem consentiu. Todo mundo é muito infeliz espiritualmente. Todos. Como que se eu tenho uma vibração dessa, sendo alguém que legitima a violência, o mal, como que eu espero uma bondade do mundo espiritual para mim? Eu não tenho condições para isso. Então eu tenho que me espiritualizar de verdade. Eu tenho que pensar nesse evangelho aqui, que é atualíssimo. Tenho que ler, meditar, refletir, moldar a minha vida a isso, controlar esses pensamentos perturbadores que eu tenho todo dia, que envolvem a sensualidade, o desejo, a malícia, a maldade, sabe? Essas coisas que perambulam na cabeça da gente todos os dias. Eu tenho que aprender a deixar isso fluir, ir embora e falar, isso não me pertence, eu quero a ligação superior. É com isso que eu vou me tornando apto a cada vez mais ter essas oportunidades no mundo espiritual. E não é porque eles estão premiando a gente porque a gente está sendo bonzinho. É predisposição, é condição. Alguém convidaria você a fazer uma caminhada numa trilha de 2 quilômetros se você não tem preparo nenhum? A pessoa não vai, porque ela sabe que você vai ser um problema para ela na caminhada. Alguém vai convidar você para subir uma montanha se você não tem preparo físico para isso? Não, porque você vai ser um problema lá. Para o mundo espiritual, gente, se a gente quer estar apto a estar lá, a gente tem que se preparar, tem que se condicionar. Então, se a gente quer esses encontros com o mundo espiritual, vamos nos espiritualizar agora.
quando a gente for fazer a prece, vamos fazer de verdade a prece. Vamos colocar que o Evangelho no Lar é uma prática fundamental na nossa vida, não é uma obrigação. Vamos viver integralmente isso que a gente acredita e a gente vai ver que as coisas tendem a fluir de uma forma e que tudo vai se tornando mais aceitável, mais pacífico dentro de nós. Então nós estaremos conectados a eles e que a gente faça esse reconhecimento na nossa prece, de que tudo vem da permissão divina, né? Deus permitiu que eles fossem libertados antes da gente, né? E nós que ficamos presos aqui, espero com resignação o momento da nossa união nesse mundo mais feliz, a que chegasses antes de mim. Resignação é você aceitar, enfrentar o que você tem aqui com coragem, com alegria e fazer o seu melhor. Isso é resignação. Não é também ficar chorando e lamentando o tempo todo. Chore sempre que sentir necessidade. Lamente quando precisar. Mas passou isso, levanta a cabeça e viva a vida presente agora. Sabe por quê? Tem os outros que ficaram, que precisam do nosso amor, do nosso apoio, do nosso carinho. Eles estão aqui ainda. Então nós precisamos nos cuidar por eles também, porque eles continuam. Tem filhos que lamentam que os pais deixaram de ser amorosos porque um outro filho morreu. Os pais se tornaram muito tristes que a alegria da casa se esvaziou quando um filho morreu. É justo com os outros filhos? Não é. Então a gente vai ter que reunir essas forças e não tenham dúvida. Aquilo que Jesus falou lá, que tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis, era dessas coisas que Jesus estava falando. Quando você pede força para Deus para superar suas provas, ela virá. Mas você tem que crer e acreditar de verdade. Pode ser, ai Deus, me ajuda, e continuo duvidando. É aquele ato de fé realmente que nós temos que ter. Então, nas nossas preces que nós fazemos a eles, temos que imprimir essas ideias positivas, porque é isso que vai consolá-los e vai nos consolar também. Porque o nosso cérebro, que é um elemento condicionante da vida material, que para nós espíritos ainda imperfeitos tem grande influência sobre nós, ele imprime sobre nós espíritos encarnados as coisas que nós afirmamos e acreditamos. Então nós estamos reforçando em nós uma predisposição a melhorar. Agora, se eu fico lá alimentando dúvida, eu crio em mim uma predisposição a duvidar. Se eu fico acreditando que eles não me ouvem, eu crio a predisposição de que eles não existem. Então vamos reforçar em nós esses elementos positivos que nós já sabemos. E é por isso que essas preces elas são importantes e essa prece aqui ela é importante para nós. Porque a gente vê que todas as afirmações que nós endereçamos a Deus, aos espíritos e aos entes queridos são positivas do ponto de vista espiritual. Elas canalizam o nosso pensamento para não vamos lamentar o fato deles terem ido. Estamos tristes agora, mas nós sabemos que está numa ordem divina. E nós vamos nos submeter à sua sabedoria, porque ela é a que nos traz a felicidade. As nossas vaidades, os nossos desejos, os nossos quereres aqui na Terra, a maioria é tudo ilusão. A maioria tudo é deturpação de algo mais profundo que nós sabemos, que está dentro de nós. Mas que em função da vida material, nós não temos, muitas vezes, a noção do realmente o que é, o que nós queremos, porque muitas vezes nós queremos o que os outros nos fizeram pensar que são importantes na vida. Nós vivemos numa sociedade que nos faz pensar que certos elementos de felicidade têm muito a ver com um padrão comum que todo mundo tem, que todo mundo poderia com dinheiro comprar. Só que a realidade do ser humano não é essa. Nós somos seres espirituais e aquilo que nos faz feliz, de fato, é a nossa sintonia com as leis divinas. É isso que nos estabelece a paz interior. E nós temos a grande revelação que Jesus trouxe, que é o seu Evangelho, que nos coloca nessa harmonia com as leis divinas. Temos as explicações dos Espíritos que nos aclaram essas lições do Evangelho.
Então, que foquemos isso em nossas vidas como um elemento que nos trará a felicidade, que, sobretudo, passa pelo nosso modo de ver a vida. A vida será tanto mais feliz quanto mais eu entendê-la nas suas finalidades. A vida será muito mais pacífica quanto mais eu entender o quanto as minhas ações contribuem para essa paz. A vida será alegre quanto mais eu ver na vida os motivos de alegria que ela me traz. A vida, a felicidade depende essencialmente dos valores e daquilo que nós efetivamente adotamos como verdade dentro de nós. Se essa verdade estiver em sintonia com a verdade maior da vida espiritual, nós estaremos no caminho certo de encontrar a paz e a certeza de que um dia nos encontraremos. Leiam essas referências todas, o prefácio de Kardec que eu não consegui abordar porque eu falei acho que muito, extremamente válido, e que busquemos sempre essas inspirações para que a gente possa vencer as nossas provas e desafios da vida. Minha gratidão eterna a todos aqui que sempre tão carinhosamente, a esta casa que é tão maravilhosa e que aqui a gente se sente tão abraçado espiritualmente. Temos todos uma semana de muita paz e que esse dia seja um dia de reflexão com alegria de sabermos. Eles estão vivos. Muito obrigado, gente.